Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EV Educação. Eu sou Eduardo, o host desse programa, e é uma alegria ter vocês aqui com a gente hoje. Eu já te convido para que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso trabalho, esse trabalho de trazer pessoas incríveis aqui para contar as suas histórias e também transmitir um conteúdo riquíssimo aqui nas redes sociais. Então já deixa o seu gostei, já se inscreva nesse canal e também envia para as pessoas que você gosta, no grupo da família, dissemina esse conteúdo para que a gente possa chegar para cada vez mais pessoas. Aqui no link da descrição a gente vai ter tanto o nosso Instagram quanto o Instagram do nosso convidado para que você possa conhecer ainda mais do trabalho dele. E eu já quero apresentar ele aqui para vocês. Hoje a gente está com um cara que eu tenho que chamar de doutor aqui, né? É uma alegria ter ele aqui com a gente. O Pedro, que é um grande amigo nosso, ele que inclusive abriu, né, a nossa segunda temporada do podcast, que fez essa sugestão para a gente. É uma alegria ter com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor João. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. É uma alegria ter você com a gente. Que isso, é um prazer estar aqui. O Pedro é um grande amigo aí, que bom que ele indicou, né? E essas conversas sempre são boas, sempre enriquece, a gente sempre aprende e acaba disseminando, lançando sementes saudáveis aí. Exatamente. Hoje falaremos muito, né, sobre saúde física e também sempre conectar isso, né, com a parte espiritual e também com o empreendedorismo, mas não estamos, né, só nós dois. Vocês já conhecem a nossa terceira participante dessa conversa, que é a nossa grande voz da consciência, Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Já estamos no 12º, né? Pois é, e contando, né? É isso aí. E você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá feliz? Graças a Deus. Cheia de pergunta? Graças a Deus também. Lembrando que no final do nosso bate-papo, a Amanda vem para cá para poder perguntar para o doutor as perguntas que a gente recebeu, né, na caixinha do Instagram. Inclusive, a gente viu que você tem uma forma de ser chamado, né, que é o doutor. Então, perguntar se eu posso, né, te chamar de doutor. Pode falar doutor. Isso foi um jargão que eu criei intuitivamente no Instagram, pelos stories, que eu tenho o hábito de abrir diariamente uma caixinha de perguntas. E aí, nessa caixinha de perguntas, eu sempre falava, pode perguntar, pergunte para o doutor. Eu colocava assim. E algumas pessoas, para ganhar espaço na caixinha, escrevia doutor. E aí, acabou pegando isso, eu boto pergunte ao doutor. Então, foi dessa forma que surgiu o nome lá dos stories, pergunte ao doutor. Então, você pode falar doutor, João Paulo, o que se sentir mais confortável. Então, doutor, temos muitas perguntas para fazer aqui hoje, Legal. Sendo que a primeira delas a gente quer te conhecer um pouco mais, também que você compartilhe, né, da sua jornada para quem está nos ouvindo através do celular, do notebook. A minha pergunta é, de onde que veio o doutor? Onde que você nasceu? Como é que foi ali seu início de caminhada? Assim, ó, eu sou mineiro da cidade do Triângulo Mineiro, de Araxá, Minas Gerais, e eu vim com a minha família para Brasília. Eu tinha 13 anos, em 94, ano da Copa. E desde então estamos aqui. Construí a minha carreira de ensino toda aqui em Brasília. Em 2001, eu entrei para a Faculdade de Medicina, na Universidade Católica, na primeira turma da Universidade Católica de Brasília. E em 2004 para 2005, eu interrompi o estudo de medicina, que a faculdade particular, como vocês sabem, é caríssima, né? O preço aumentando e a gente não conseguia mais honrar com os pagamentos. E aí, nessa de interromper o estudo, foi um período onde eu acabei optando por fazer um outro curso. Aí eu fiz um curso de administração, comecei a trabalhar em outra área, na área de ensino. Criamos uma faculdade, a faculdade cresceu, depois a gente fez parceria com uma rede grande de ensino, vendemos a faculdade e próximo de vender o negócio da faculdade, motivado pelo meu ex-sócio, eu voltei a estudar medicina, fiz vestibular e voltei para a faculdade de medicina e concluí o curso de medicina e acabo que depois disso comecei a atuar só nessa área mesmo, só porque, uma expressão, mas tem muita coisa para ser feita. Uhum. E dentro da medicina, eu acabei me aprofundando numa área que hoje em dia tem muita gente falando sobre ela, que é a medicina integrativa. Não é uma especialidade médica, é uma pós-graduação, lato sensu, que a gente tem a opção de fazer.
e onde a gente estuda o que a gente chama de adequação da homeostase. Homeostase é uma palavra médica que significa equilíbrio, então adequação do equilíbrio do corpo. Então é uma medicina voltada para a prevenção, para a promoção da saúde, e não apenas uma medicina curativa, terapêutica. Né? E acaba que com isso a gente trabalha muito hábitos, estilo de vida e tudo mais. Né? E nessa caminhada da medicina, de um período, primeira fase para a segunda fase da medicina, foi quando eu ativei de forma mais profunda a minha espiritualidade. Foi quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu me converti, fui para um encontro com Deus. Hoje são duas coisas que caminham juntas e que eu não consigo desmembrar, agir sobre a vida do paciente nessas duas perspectivas. Né? Legal. Enquanto a gente vai ouvindo a sua história, eu quero também te fazer algumas perguntas. Ano passado eu li um livro chamado Auto Livre. Você já leu esse livro? Não. Basicamente, ele virou best-seller no New York Times, nos Estados Unidos ele ficou bem conhecido. É de um médico onde a proposta dele é entregar para os pacientes dele a longevidade. E como que ele faz isso? Atacando justamente essa questão que você tratou de você atacar a doença antes que ela se manifeste. Isso, então perfeito. Ele fala de você realmente trazer saúde ao livre. Gustavo, nosso editor, vai colocar aqui para o pessoal na edição o livro fantástico, fica até a indicação. E basicamente ele fala sobre isso e o livro todo se trata onde ele vai construindo ali a visão dele de você, cara, você precisa se curar, na verdade se manter saudável para que a doença não chegue e você consiga se manter saudável. Como que você enxerga, acho que a gente entrar nesse primeiro ponto, passando para as pessoas, porque muita gente hoje ela tem o hábito de eu só vou no médico se eu ficar doente, eu só vou no psicólogo se eu ficar doido, eu só vou no fisioterapeuta se eu precisar. A pessoa espera algo ruim acontecer para buscar um profissional. Como que você enxerga isso? Como que a gente pode, de alguma forma, mudar essa percepção das pessoas? Eu acho que esse é o princípio da medicina moderna. Infelizmente ela é extremamente curativa, né? Ela é terapêutica. Então a gente tem uma expressão em inglês que é usada, que é a pill for a new. Então ela é construída em cima disso, de se ter uma pílula para uma queixa, para uma doença. Então parte do princípio que para tratar eu preciso de uma queixa. E nem sempre é assim, né? A medicina, ela tem boa parte da formação médica é destinada à promoção da saúde, a entender a fisiologia do corpo e não apenas as patologias. E se eu sei a fisiologia, que é o funcionamento perfeito, eu posso avaliar um corpo humano e dizer para essa pessoa o que está fugindo da fisiologia normal e ajudá-la com o estilo de vida, com mudança de hábitos, a trazer a saúde de volta, trazer a fisiologia de volta para esse corpo. E uma pessoa saudável, ela minimiza a possibilidade de desenvolver uma doença. Então, essa abordagem é a espinha dorsal do que eu faço hoje e eu acredito que é para onde a gente vai caminhar, né? Porque cada vez mais a sociedade, ela pede isso, pessoas preditivas, prevenção, agir antes do problema, né? Nem todo mundo tem isso, mas eu acho que esse apelo ele vem se disseminando. Fato é que a procura é muito grande nessa área, muitas pessoas querem aprender como mudar seu estilo de vida para se ter saúde e evitar uma vida de tanta doença, né? E como que despertou para você o interesse para seguir nesse caminho? Foi o seguinte, eu estava recém-formado, trabalhando em emergência, pronto-socorro, fazendo ambulatório médico e tal. E nesse cenário, eu comecei a perceber que, assim, eu fazia 3, 4 plantões de 12, 24 horas numa semana. E assim, semana após semana, voltava as mesmas pessoas, com as mesmas queixas, e eu passava sempre os mesmos remédios, as mesmas prescrições. Às vezes chegava ao ponto de chegar numa sala de pronto-socorro e você ter formulário, receituário já pré-preenchido com medicações, ou seja, é uma medicina muito formatada, é uma abordagem igual para todo mundo, faz sentido isso, porque você está tratando uma doença, mas ela é muito maçante, muito desgastante, porque você não vê o paciente melhorar, você só enxerga o paciente na hora da dor, na hora que ele tem uma queixa. E eu acho que é muito pouco, é muito medíocre perto do tamanho do conhecimento que existe dentro da medicina, você esperar o paciente ter um problema para abordá-lo. Eu não estou dizendo que não seja necessário, obviamente é fundamental a medicina terapêutica, porque quem não passa remédio não trata doença, mas nem todo mundo precisa tratar a doença.
Aliás, a maioria das pessoas não precisa. A maioria das pessoas precisa de estilo de vida. E aí, nesse cenário de doença, foi que eu comecei a me ver doente e me ver desgastado com esse cenário e comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer de diferente dessa abordagem. E aí, nessa de pesquisar na internet, eu achei um vídeo de um dos meus professores, que foi o Dr. Laí Ribeiro, de São Paulo. E aí, nesse vídeo, ele dava uma aula e tal, e eu assisti aquela aula e falei, cara, esse cara falou tudo que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Eu vou atrás de descobrir como que eu tenho acesso a esse conteúdo dele. Isso mais ou menos 2010, 2009. E aí, nessa de pesquisar como eu ia atrás, eu descobri que ele viria fazer uma palestra em Brasília 2 semanas depois. Aí fui assistir a palestra dele, um dia inteiro de palestra, e no final eles abriram vagas para pós-graduação com ele em São Paulo. Foi quando eu me inscrevi e comecei a fazer a pós-graduação em adequação da homeostase com o Dr. Laí Ribeiro, e nessa a gente muda totalmente a nossa perspectiva de saúde, né? Aliás, a perspectiva de doença, né? Você começa a ter uma perspectiva de saúde. Eu queria até ouvir, assim, de você que é um especialista, porque eu sou um leigo, mas eu tenho a percepção, né, aqui de fora, que é a seguinte. Eu recentemente li com 2 amigos um livro chamado Admirável Mundo Novo, que é uma distopia, né, uma ficção. Ela foi escrita em 1930, mas ela é bem profética com algumas coisas que acontecem. E nesse livro específico, existe como se fossem os gestores do mundo, e eles dão para as pessoas uma droga chamada soma, que basicamente deixa o pessoal anestesiado, assim. Então o pessoal tem alguma frustração, qualquer tipo de queixa, seja física ou emocional, ela toma aquela droga e ela fica, sabe, bem, ela esquece de tudo. Eu conversando com eles, eu falei, cara, vocês perceberam como que hoje em dia tem pílula para tudo? Tem remédio para dormir, para acordar, para te acelerar, para te deixar mais calmo, para te deixar menos ansioso, mais agitado. E a gente começou a conversar um pouco sobre isso. E olhando ao meu redor, eu vejo como que tem muita gente hoje que até brinca que tem farmácia dentro de casa. A pessoa tem remédio para tudo que ela precisar, ela mesma se automedica. A minha percepção de fora é que isso é meio loucura, assim. Eu não acho que isso seja saudável e não acho que a cultura de você estar sempre se medicando seria algo benéfico. Eu queria saber a sua visão de um especialista do quão prejudicial, eu não digo nem só a questão de tomar remédios, mas essa cultura, essa visão de é tranquilo eu me automedicar, é tranquilo eu sempre ter uma pílula para tudo, pensando na longevidade e no bem-estar da pessoa. O longevo, é importante a gente entender o conceito de longevidade, né? Longevidade é viver mais, só que viver bem ao longo desses anos. E o acesso a drogas, infelizmente, ele é muito fácil no mundo inteiro. Então, você vai numa farmácia, você praticamente compra qualquer medicação que você queira sem uma prescrição médica. Mesmo com prescrição médica, o uso de medicamento ele é muito mal controlado, né? Ele é banalizado. É exatamente o que você falou. A gente quer tratar, hoje em dia, o corpo humano como se fosse uma máquina, né? Como se fosse um robô, onde você toma uma medicação, como você falou, para despertar e desperta. Toma uma medicação para dormir e dorme. Toma uma medicação para pensar mais rápido, você toma. E, na prática, o nosso corpo já foi criado para funcionar bem. O que faz com que ele não funcione bem são os hábitos de vida que as pessoas vão criando e que são ruins. Dormir tarde, consumir informação em excesso, informação sem valor, alimentação desregrada, um péssimo gerenciamento de estresse, de problemas, a falta de agenda. Então, tudo isso são problemas de hábitos de vida que as pessoas carregam que vão transformando um corpo saudável num corpo doente. E aí, inevitavelmente, um corpo doente, você só tem 2 caminhos para mudar, para corrigir isso. Ou você vai remediar o problema dessa doença usando medicações, ou você vai ter que mudar o seu estilo de vida para trazer de volta a saúde que você perdeu. E, na prática, mudar o estilo de vida é uma abordagem pouco rentável. Existe um lobby mercadológico por trás disso que governa o conhecimento. Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar que numa faculdade, por exemplo, de medicina, uma faculdade de saúde, ensina-se essencialmente 100% daquilo que é ciência. Não, ensina-se ciência, mas uma ciência escolhida, uma ciência direcionada. Para quê? Para o lucro, para mais-valia, para você vender mais. Vender mais o quê? Vender mais tudo que é possível ser vendido. Então, a medicação, a indústria hoje de medicamentos, ela é uma indústria que move
uma fortuna de dinheiro na sociedade e ela direciona o saber. Ela direciona o que um nutricionista, um médico, um psicólogo vai aprender dentro da faculdade. E aí o cara se forma, aprende conhecimentos valiosos, mas ele só aprende aquela ferramenta. Ele não aprende que existe uma abordagem de estilo de vida que pode evitar a medicação. E aí vem o consumo banalizado disso e acaba virando esse cenário que a gente está vendo hoje, cheio de doença crônica, cheio de doenças que não são corrigidas, não acabam. Você vê o infarto, por exemplo, a doença cardiovascular que apareceu ali na década de 60. Cada ano que passa, você tem uma infinidade de drogas novas no mercado e cada ano que passa, ela continua subindo no ranking como a doença que mais mata. Então tem alguma coisa de errado. Esses remédios não estão ajudando em absolutamente nada, né, a corrigir esse problema. Mas aí você cai em cima de um paradigma que infelizmente a sociedade e muitos profissionais eles têm um pensamento muito polarizado. 8 ou 80. Ou você é radicalmente contra remédios e é apenas a favor de estilo de vida, ou você é 100% alopático, terapêutico, medicação e desvaloriza o conhecimento a respeito do estilo de vida. Não se entende que existe um espectro dentro dessas duas extremidades que é onde a gente tem que abordar, a gente tem que agir, né? Então, por exemplo, eu na minha prática, obviamente, eu prescrevo medicações quando necessário, mas eu nunca deixo de abordar e trazer como espinha dorsal da conversa com o paciente o estilo de vida, porque o que vai tirar ele da doença de fato, da maioria das doenças, é a forma como ele conduz a vida dele. Legal. E é legal a gente pensar em conscientizar as pessoas, porque assim, como você falou, existe um lobby, existe uma indústria, que a gente sabe quais que são os interesses, mas o ponto não vai conseguir mudar isso, beleza, mas você conscientizando a população, as pessoas, essas pessoas vão por conta própria começando a mudar, e eu falo por mim, porque quando eu comecei a estudar mais sobre, eu comentei com você que eu fiz nutrição em 2015 e 2016, então já tinha bastante conhecimento, eu estudava bastante sobre o assunto da área da saúde. Sim. E desde então nunca parei assim de estudar, obviamente que um ano mais, outro ano menos, eu comecei a perceber, você começa a entender como que o mundo funciona, como que é esse lobby feito, ele feito assim por trás, né, muitas vezes de forma até invisível para que as pessoas não percebam, e eu vi que eu tinha que cuidar de mim. Então, eu por conta própria comecei a buscar profissionais que tinham essa visão, melhorar meu estilo de vida, suplementar naquilo que eu precisava. Então, por exemplo, em Brasília a gente tem uma estação que praticamente não faz sol, chove bastante. Como também tem uma estação que você tem bastante sol. Então, assim, nesses tempos mais chuvosos, cara, você precisa talvez suplementar algo específico, porque você não vai conseguir ter essa exposição ao sol. Dito isso, eu acho que a gente poderia começar a tratar agora de uma forma mais transcendente, né? Porque a gente está falando aqui sobre a importância de você cuidar do corpo, de você se autorresponsabilizar pelo seu cuidado, Perfeito. De você não ficar só se medicando, e você disse que se converteu e que passou por essa questão de crescimento espiritual. Dado que seria importante as pessoas terem esse despertar para se cuidar, eu queria te perguntar o seguinte: duas perguntas em uma. A primeira é, se você consegue enxergar hoje, dentro da sua profissão, um propósito divino muito grande do cuidado das pessoas com o corpo, e também de mostrar para as pessoas, que já é uma segunda pergunta que eu faço, de que Deus nos deu um corpo, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos cuidar desse corpo. Então, seria mais ou menos duas perguntas em uma, se você consegue enxergar esse propósito divino na sua vida, e segundo, se esse fato da gente conscientizar as pessoas não trata somente de uma questão de saúde física, mas também de um direcionamento de Deus para a vida dessas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu enxergo isso hoje com clareza do propósito, tanto o propósito de Deus para o homem, em que é fundamental, é essencial para que se haja saúde, a presença do Espírito, porque é aquilo que vai de fato corrigir na mente do homem o engano que é inserido nos nossos conhecimentos sobre coisas boas e coisas ruins, né? O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo sendo o templo do Espírito, quando a gente vê na Bíblia essa expressão, quer dizer que dentro do nosso corpo habita o Espírito Santo, e ele habita no nosso entendimento, no nosso pensamento, nos ajudando a discernir as coisas boas das coisas ruins.
coisa que foi perdida no passado por causa do pecado original. Então, quando a gente tem a presença do Espírito na nossa vida, a gente adquire um conhecimento, uma informação que te dá mais viés de entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para a sua saúde e para o seu corpo. E isso é um diferencial tremendo pensando em mudar o estilo de vida. Fato é que dificilmente uma pessoa que tem de fato um encontro com Deus e recebe a presença do Espírito na vida dela, ela permanece nos mesmos hábitos. Ela muda muito os hábitos e o estilo de vida que ela tem. Por quê? Porque esse conhecimento vem para corrigir aquilo que ela está fazendo. E pensando em propósito, eu enxergo sim, primeiro, o propósito original de Deus, que é soprar a presença do Espírito na vida do homem para que haja correção do caminhar, da direção que ele está cuidando da saúde. E segundo, o propósito de Deus na minha vida para colocar isso em prática com os meus pacientes. Né? Durante muito tempo eu relutei em abordar o assunto espírito e espiritualidade com pacientes, pensando em me limitar em abordar apenas assuntos médicos. Mas quem disse que isso não faz parte da medicina? Né? Então, assim, é impossível. Assim, em alguns casos, principalmente, se eu não abordo esse tema com o paciente, ele não consegue mudar de vida, ele não consegue corrigir, até porque a Bíblia fala que a fé é a capacidade de acreditar em coisas que os olhos não veem. E você pensar, se você recebe um paciente que está num estado de doença, para que ele consiga chegar num estado de saúde, eu preciso que ele projete a visão dele nesse estado de saúde. Então isso é fé. Isso é acreditar que é possível ele alcançar um status de saúde que ele não está hoje e que os olhos dele não conseguem enxergar. Não conseguem visualizar que ele pode ter saúde, mas é possível ter. Se você seguir um caminho, que eu vou te mostrar qual é esse caminho aqui. Então você precisa mudar a forma que você dorme, a forma que você se alimenta, a forma que você cuida dos problemas na sua vida, isso. E dessa forma você vai chegando até essa projeção que foi feita. E muitas vezes uma pessoa sem embasamento de fé, ela não consegue fazer essa projeção. Se ela for muito disciplinada, ela pode até construir um caminho de disciplina que vai gerar saúde na vida dela. Mas projetar algo que não se vê é uma habilidade do espírito, não é uma habilidade da carne. Então é impossível, sem a presença do espírito, ele ter esse alvo perfeito da saúde. Né? Não, legal demais. E aí, em cima da sua jornada, então você fez essa pós-graduação e como que foram os próximos passos? Assim, meio que, me achei, e agora? Como é que foi assim, já começar a trabalhar, atuar nessa área? Na própria pós-graduação, a gente recebe orientações de como colocar em prática dentro de um consultório isso daí. E aí, ao longo dos meses de pós-graduação, são 2 anos de pós, eu abri a minha clínica, abri meu consultório e comecei a fazer atendimentos. E é engraçado que quando você trabalha com medicina de estilo de vida, com promoção da saúde, você não precisa... O marketing é o resultado. É meio um jargão, né, da administração isso, né, a teoria do boca a boca, mas é o que mais funciona, porque não existe prova social melhor do que o próprio paciente, que está hoje curado porque mudou o estilo de vida, contar isso para os ciclos de amizade que ele frequenta. Né? Então, você não faz propaganda, você começa a atender e naturalmente a sua agenda vai ficando cheia e você vai escalando as suas consultas, escalando as coisas que você faz, vai selecionando o público, mas cada vez o público vai aumentando e eu acho que isso não tem fim, né? Porque infelizmente existem muito mais pessoas hoje na doença do que na saúde. E uma pergunta para você, porque você falou que estava fazendo medicina, aí você, né, parou por conta das questões financeiras, fez administração, construiu, né, uma empresa, depois você volta para a medicina. A gente fala com muitos empresários aqui, né? E a minha pergunta é, o quão importante foi você fazer administração, além disso, ter tido uma experiência, né, tocando uma empresa, para que hoje, né, com o seu consultório, até com a sua gestão financeira, isso possa ter te ajudado de certa forma. O quão importante isso foi para você? Eu considero que isso foi, assim, um divisor de águas, porque eu aplico 100% do que eu aprendi na administração dentro da medicina hoje, tanto na abordagem médica quanto no gerenciamento da clínica, dos meus negócios. E isso é um conhecimento que dentro da medicina não é passado. Né? E muitos médicos batem cabeça e não conseguem construir um negócio saudável
porque não tem esse conhecimento, às vezes erra muito até conseguir fazer isso. E graças a Deus isso foi uma bênção que eu recebi de Deus, de ter adquirido esse conhecimento. Não foi programado, mas certamente não foi programado por mim, né? Mas programado por Deus, porque eu uso muito desse conhecimento na prática clínica e isso me ajuda muito hoje em dia, muito assim, no gerenciamento dos pacientes, na forma de conduzir o negócio clínica de saúde. Eu acho que é um grande divisor de águas. Eu vejo isso quando eu comparo o que eu faço hoje com colegas que seguiram o mesmo caminho médico e não conseguem colocar em prática um negócio da forma que eu tenho construído. A gente gravou um podcast aqui com o Adelton Fino, que ele é um economista, um grande amigo meu, e ele falou a respeito de que todos nós somos indivíduos econômicos, então a gente faz parte da economia, a gente querendo ou não, a gente pensando nisso ou não. A gente conversou bastante, eu, a Amanda e o Gustavo, com ele a respeito de que o Gustavo é videomaker, a Amanda é social media, mas que a gente precisa, além de ter as atividades ali, ter na verdade esse conhecimento técnico de fazer aquilo que você tem na sua profissão, também ter esse conhecimento financeiro, de gestão e tudo mais, porque acaba que isso acaba prejudicando. Se você pode ser um ótimo, você pode ser um perito naquilo que você faz tecnicamente, mas se você não souber gerir isso, administrar, né, uma clínica, por exemplo, você vai acabar tendo um grande problema. E na verdade não é nem uma pergunta, mas eu acho que para quem está ouvindo a gente, às vezes a pessoa é um médico, um futuro médico, um advogado, ou um social media, ou um videomaker, alguém que muitas vezes está muito focado ali na sua área técnica e negligencia um pouco essa parte administrativa e conscientizar as pessoas da importância disso, né? A primeira coisa que eu diria é assim, na área de saúde, eu falo por mim, pela medicina, o médico, ele costuma ser um indivíduo muito orgulhoso e muito cheio de si, a maioria. Por quê? Porque estuda muito, realmente você se acaba numa rotina de livros e de estudo que você não vê quase que em lugar nenhum. Assim, é uma rotina desgastante e aquilo às vezes enche a pessoa de orgulho e ela acha que ela aprendeu tudo que ela precisa para fazer qualquer coisa, e não é. Né? O que eu aprendi dentro do curso de administração são coisas completamente diferentes do que eu aprendi dentro do curso de medicina. E administrar uma empresa, por mais que você possa fazer analogias e usar do conhecimento médico para ser uma pessoa organizada, só isso não basta. Né? Ir atrás desse conhecimento é fundamental. Talvez não necessariamente fazendo outro curso superior, mas hoje você tem pós-graduações, você tem cursos de extensão, você tem muitos profissionais que atuam exclusivamente nessa área, orientando profissionais de saúde a construir o seu negócio de forma saudável, até mesmo terceirizando isso na mão de um gestor, de uma pessoa que tem formação para tal. Então, eu acho fundamental isso daí. Ir atrás desse conhecimento é um divisor de águas. Eu quero entrar agora em alguns assuntos mais diretos, assim, mais técnicos em cima da nossa profissão, porque conversando com a Amanda, a gente estava montando ali a nossa agenda de possíveis convidados, eu falei com ela, cara, tem algumas pessoas que eu quero trazer. Legal. Na verdade, a gente não tinha nomes, né, mas tinha segmentos que eu queria conversar. Eu queria trazer alguém da área da saúde para fazer algumas perguntas, porque eu vejo realmente que tem muita coisa acontecendo no mundo hoje que está indo por uma linha que talvez não deveria ser a melhor linha. Mais saudável, né? Muita gente se descuidando, né? Se negligenciando a sua saúde. Então eu separei aqui algumas perguntas para te fazer, acho que a gente meio que por blocos assim, começando pela questão hormonal. Ótimo. O Lucas, que estava aqui com a gente mais cedo, que você conheceu ele me mostrou um vídeo de uma pregação de um pastor falando que ele resolveu muitos problemas de gabinete que ele tinha. Viralizou esse vídeo. E a minha pergunta também, já linkando com uma outra frase, que não é demônio, mas é hormônio. Muita gente usa isso para os meninos, né, mais jovens, que querem ali, né, se aproximar das garotas e tal. Eu ia falar isso, mas eu fiquei sem graça. Né? E eu fico pensando não só nisso, tanto os meninos, né, que estão ali na flor da pele, as mulheres de TPM, mas também a pessoa que está ali, né, a pessoa está meio cansada, achando que tem uma batalha espiritual gigantesca, e às vezes não é, às vezes é a parte hormonal. Então eu queria começar te perguntando a respeito disso, né? Sim. Como que você vê hoje, de uma maneira assim, bem macro, assim, bem ampla, esse cenário de saúde hoje quanto à parte hormonal?
Porque pelo que eu venho acompanhando, que eu venho estudando, realmente a gente tem muita gente com questões pendentes e, consequentemente, muita gente procurando uma ajuda de um profissional, porque tem a parte hormonal realmente ali mais complicada e mostrar para as pessoas que às vezes não é demônio, é hormônio, que a pessoa tem que resolver, né? Sobre esse negócio de não é demônio, é hormônio, eu tenho uma expressão que fala assim, Deus usa o natural para intervir no natural e o espiritual para intervir no espiritual. Então, por mais que exista algo espiritual por trás, os sintomas são hormonais. Então, você tem que aprender a gerenciar os hormônios. E se eu tivesse que escolher 2 hábitos que mais impactam na saúde hormonal, tanto do homem quanto da mulher, eu diria que é alimentação e gerenciamento do estresse. E cada vez mais a sociedade se alimenta mal e sabe menos gerenciar problemas e estresse no seu dia a dia. Por isso, a saúde hormonal é algo que, de forma tão precoce, costuma se afetar e aparecer doença, né? E entrar em declínio. Né? Deficiências hormonais de forma geral, não apenas de testosterona, mas de tudo. Né? O corpo, se a gente tiver que dizer assim, o que um hormônio faz no corpo? O hormônio é o maestro do corpo. É ele que vai dizer e ditar o ritmo e o que deve ser feito dentro da fisiologia do corpo. Então, você imagina a importância dos hormônios para que se haja saúde. E se a gente, por exemplo, tirar todos os hormônios que tem dentro de um corpo humano e colocasse isso num frasco, você teria ali algo em torno de 10, 20 ml. É muito pouco, perto de tudo que é feito dentro do sistema corporal. Então, realmente é algo minucioso e que requer cuidado e tem muito declínio hormonal precoce hoje em dia. Você vê cada vez meninas menstruando mais cedo, começando a menstruar mais cedo. Se você pergunta para 3 gerações atrás qual a idade que começaram a menstruar, a média de início era de 13, 14, às vezes 17 anos. Hoje em dia tem menino de 9 anos que já está menstruando. E se você vai para livros técnicos, muitas vezes disse que é normal, está dentro da média. Beleza, está dentro de uma média aceitável para a medicina, mas está mudando. E existe um porquê disso estar mudando. Né? O contato com hormônios exógenos através da dieta é cada vez mais precoce. Né? Então a transgenia de semente, o excesso, você vê que nos Estados Unidos recentemente, o novo diretor de saúde conseguiu, com o apoio do governo americano, proibir o uso de derivados de petróleo e corantes na alimentação infantil. Isso é um fato inédito. A gente fala isso há muito tempo, que a gente bate nessa tecla do problema da tartrazina, da eritrosina, dos corantes dentro da alimentação e hoje a gente está vendo na prática esses itens começarem a ser proibidos o uso por causa do impacto disso na saúde hormonal e na saúde digestória de crianças. Né? E isso faz com que os hormônios comecem a cair mais cedo e um corpo sem hormônio não funciona bem. Começam problemas. Mulheres, é muito comum TPM, é mais comum a mulher achar que faz parte da vida ter TPM do que não ter. Quando eu atendo uma mulher que tem problema de síndrome pré-menstrual e eu falo para ela que se ela ajustar bem os hormônios com aquilo que eu estou ensinando e prescrevendo, ela vai parar de ter os sintomas da TPM e vai começar a ter um fluxo mais distante e menos sangramento quando vem o período menstrual, a maioria não acredita, ela acha que é impossível isso, que o normal é ser alterado. Então aquilo que é patológico, hoje em dia é considerado normal porque a maioria tem. Homens cada vez mais cedo entrando em declínio de hormônios esteroidais, de testosterona, por quê? Por causa da alimentação, por causa do estresse, problema mal gerenciado, uma vida sem agenda, sem rotina, dorme tarde, acorda tarde, come mal, excesso de alimento processado, muita farinha, muito açúcar, pouca proteína, poucas gorduras. Então todo esse cenário provoca o declínio hormonal mais cedo, e o declínio hormonal traz uma série de doenças junto com ele, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu tenho pelo menos umas 38 perguntas para fazer aqui agora em cima de tudo isso, mas eu quero chamar para a nossa conversa a Amanda. Sim. A Amanda, nossa voz da consciência e nossa parceira no nosso podcast. Amanda, a bola está com você. Até anotei aqui para não esquecer, que às vezes vem na cabeça, depois eu esqueço. Ótimo. Você falou sobre gerenciamento de peso, né, gerenciamento de estresse, aliás, e alimentação. Isso. A gente sabe que uma grande parte, se não a maioria, né, da população brasileira vive dentro de um ciclo onde a carga de trabalho dura aí de cerca de 8 a 12 horas, sem contar tempo de transporte,
de trânsito. E acaba que as pessoas entram naquele ciclo de como mal porque me estresso porque como mal. E aí a pessoa não consegue sair disso e acaba que ela não tem tempo e nem a disposição, justamente porque está estressada e se alimenta mal, de sair dessa situação. Você, como médico, qual sugestão você daria para as pessoas que se encontram nesse cenário e desejam mudar de vida, mas não estão encontrando a força para sair? A primeira coisa que eu falo sempre para o paciente é o seguinte: você tirar qualquer organismo da inércia requer mais energia do que mantê-lo. Então, ele tem que encontrar energia lá dentro para, durante um período, mexer na agenda e no planejamento da vida dele para conseguir mudar essa rotina. Porque se ele não fizer isso, ninguém vai fazer isso por ele. O cara trabalha 8 horas por dia, está comendo mal porque ele acredita que não tem tempo. Se ele não quebrar isso na mente dele e colocar uma energia a mais para que mude essa realidade, ele vai morrer desse jeito, porque ninguém vai fazer isso por ele. Então o que é fazer, colocar uma energia a mais? É chegar no final de semana, ao invés dele passar o dia assistindo uma série no Netflix, ou o dia num shopping comendo McDonald's, ele ficar em casa e planejar como é que vai ser a semana dele. O que eu vou comer na segunda-feira? Será que dá para eu preparar isso já? Será que dá para eu comprar algumas coisas mais saudáveis para na terça, no almoço, eu comer, para na quinta eu comer? Será que eu consigo organizar melhor a minha agenda, acordar mais cedo e deitar mais cedo, para que de manhã, a hora que eu acordar, eu consiga levantar, fazer uma caminhada, fazer uns exercícios aqui dentro do meu quarto mesmo, começar a fazer uns agachamentos, umas flexões, sem queimar demais o meu tempo com deslocamento até uma academia, matrícula, professor, seguir uma série que foi prescrita por outro, que eu não sei os nomes e tal. É fácil dar o primeiro passo, só que requer uma energia que você vai precisar tirar de dentro de você. Não tem quem faça isso por nós. Se o cara for muito rico, ele paga um coach, paga um personal para ficar no pé dele, mas isso é uma pequena parcela da população que consegue fazer. A maioria, para conseguir sair desse status quo, ele vai ter que dar um primeiro passo lá de dentro. Geralmente o que motiva isso é a doença. O cara recebe um diagnóstico, fica preocupado, e ele fala assim, agora eu tenho que mudar de vida. Mas não precisa ser assim. É possível ele mudar de vida sem necessariamente ter recebido esse diagnóstico. Mas eu sempre falo isso, sabe? Que ele precisa dessa energia. Você vai precisar, durante um mês, 2 inicial, fazer mais. E talvez possa até parecer, nesse início, que não está dando certo e que você está mais cansado do que você estava antes. Por quê? Porque você está saindo da inércia e isso cansa. Mas do mesmo jeito que você entrou numa inércia de doença, de ficar parado e levar a vida que está levando hoje, quando o seu corpo se acostumar com essa rotina nova, ele vai ver que essa rotina que constrói saúde não vai ser uma rotina desgastante, vai ser o natural dele. Isso vai se tornar o hábito. Mas mudar o hábito gasta energia, é impossível. Então, sempre tem essas duas opções, ou pela dor ou pelo amor. Ou recebe um diagnóstico e muda, ou, por consciência, decide gerenciar e mudar a agenda e a forma como conduz a vida. Fundamental. E é legal isso porque, assim, você falou como mudar, e acho importante essa questão de você puxar, né? Só que eu fico pensando, assim, de fora, tem coisas tão simples que podem ser mudadas, que qualquer pessoa conseguiria, assim, a Amanda deu o exemplo de um brasileiro médio, a pessoa que tem ali trabalho de 8 a 12 horas por dia, a pessoa que pega o transporte e tudo mais. Perfeito. Mas assim, você falou, né, alimento ultraprocessado. Talvez seria uma pequena mudança que a pessoa conseguiria fazer e conseguiria mudar. Tomar sol. Todo mundo, assim, pelo menos que a gente entende, tem horário de almoço. Então, às vezes tirar 10 minutos no horário de almoço e tomar o sol. Então, a minha pergunta é, quais seriam talvez hábitos iniciais para que a pessoa pudesse começar, assim, cara, amanhã. Perfeito. Tô vendo esse podcast aqui, amanhã eu quero começar a fazer alguma coisa. Quais seriam alguns hábitos que ela poderia começar a implementar? Ó, primeira coisa, ninguém vai morrer de fome. Então, comer menos. Mesmo que ela não tenha conhecimento do que é bom e o que é ruim na dieta, suponha que você vá todo dia num self-service e compre uma marmita ou faça um prato ali que você coloque e o prato dá R$30, dá R$40. Comece a colocar R$30 no seu prato. Você vai estar comendo menos. A principal e primeira teoria de longevidade que surgiu na humanidade é a teoria da restrição calórica. Comer menos faz você viver melhor. Então, mesmo que seja uma coisa ruim. Então, o cara come no McDonald's todo dia. Uma promoção, uma sobremesa enfim, tem tanto tempo que eu não vou que eu não sei mais o que tem lá, mas uma promoção, aqueles combos e uma sobremesa. Tira a sobremesa. Então
Então você pensa assim, quer dizer que o João foi no podcast e tá falando que comer no McDonald's é saudável? Não, mas você muda um pequeno detalhe no que você já está fazendo, você já começou a ficar menos doente. Daqui a pouco você muda, em vez de ir no McDonald's, vai num outro local comer. Então esse é um primeiro ponto. Assim, comer menos é um conceito básico do básico do básico no aspecto nutricional. Sem entrar em detalhes de o que comer, mas comer menos. Ponto. Não mude o que você come, mas coma menos do que você come. Isso já é muito fácil de fazer, porque não envolve conhecimento nenhum. Segunda coisa é levantar mais cedo. Por que acordar mais cedo é mais saudável? Porque a maioria das pessoas dorme tarde. Tem o costume de projetar para estudar, para assistir série, para ficar mais tempo com alguém no período da noite. E não tem como você ensinar o cérebro a dormir mais cedo se você não levantar mais cedo. Então o jeito certo de corrigir uma insônia é forçar por meio de um alarme, despertar mais cedo e levantar da cama. No início, certamente a pessoa vai ficar mais cansada. Uma semana, 2, ela vai levantar mais cedo e ela vai talvez continuar dormindo no mesmo horário. Mas chega um momento que a exaustão do dia vem mais cedo. E aí ela começa a dormir mais cedo e continua levantando cedo todos os dias. Essa inversão, essa correção do ciclo circadiano, que a gente chama do sono-vigília, já traz muita saúde. E se ela levantar mais cedo, o problema do falta de tempo começa a ser resolvido. Por quê? Porque ela vai levantar mais cedo, suponha que ele comece a trabalhar às 8 da manhã. E ele gaste ali 1 hora de deslocamento da casa dele até o trabalho. Então ele tem que sair de casa às 7. Se ele levantar às 6, se ele levantar às 5h30, ele tem ali 40 minutos, 1 hora, para fazer alguma coisa nesse horário. Essa alguma coisa pode ser ler uma coisa que ele não está lendo hoje ainda. Pode ser, como você disse, levantar e ir fora de casa, num espaço onde esteja ali começando a alvorada, o nascer do sol. Pode ser fazer uma atividade física dentro de casa. Eu falo muito isso para muitos pacientes sedentários. Eu falo assim, cara, eu não estou falando para você se matricular numa academia cara, pagar um personal, seguir uma série de exercícios que você nunca fez na vida, que uma pessoa prescreveu e não sabe como é que você é. O que eu estou falando é para você levantar mais cedo, pega 3 exercícios, abdominal, agachamento e flexão. Você faz com o peso do corpo. Você não precisa comprar equipamento, não precisa comprar elástico, não precisa sair de casa, você não precisa fazer nada. São 3 exercícios que trabalham grupos musculares diferentes, que vão te levar para um nível de saúde completamente diferente do que você está hoje. Você acorda, levanta, dentro do seu quarto, do lado da sua cama você faz. Segunda-feira faz 20 séries de cada um, terça-feira faz 30, quarta faz 40, e dessa forma você vai progredindo, domingo você descansa. Segunda você começa de novo. Meu Deus, depois de 1 mês fazendo isso, a vida é outra. O cara não gastou nem nada, ele gastou 40 minutos a mais que ele levantou mais cedo para fazer. Então, é uma coisa simples. Outra coisa básica, beber água. As pessoas não se hidratam, não bebem água. E a gente tem um costume de achar que beber água, tem uma teoria da nutrição que acredita que você comer o alimento de forma fracionada garante um bom ritmo metabólico. E aí traz-se essa ideia para a água e fica todo mundo o dia inteiro andando com uma garrafinha de água, dando uma bicadinha de água de tempos em tempos. Mas a maioria das pessoas esquece disso. Você começa a trabalhar e esquece a garrafa. E aí você vai trabalhar e não bebe a água que tinha que beber. Eu costumo falar, gente, pensa assim, ó, você tem que beber a água. Não importa se você tomou 700 ml de uma vez numa golada antes de sair de casa, outros 700 na hora do almoço e outros 700 quando você chegou, ou se você passou o dia dando uma bicadinha numa garrafinha. O importante é beber. Então, se você gerencia mal essa hidratação regular ao longo do dia, bebe nos momentos que você puder mais vezes. Eu sou uma pessoa que faz isso. Eu não fico o dia inteiro bicando a água dentro do consultório. Então eu levanto ali depois do almoço, chego na clínica, eu tomo ali 2, 3 copos de água. De manhã antes de sair, tomo pelo menos 1 litro, 1,5 litros. Por quê? Porque eu aproveito o momento que eu parei para fazer aquilo para fazer bastante. Porque eu não vou ter atenção e gerenciamento para beber mais nos pequenos momentos ao longo do dia. São pequenos detalhes que faz toda a diferença no cuidado da saúde. Comer menos, levantar mais cedo, fazer 3 atividades que não gasta dinheiro nem deslocamento e hidratar mais o seu corpo. Só isso já muda muito a saúde da pessoa. E eu incluiria um quinto hábito que eu acho que impacta demais, que é aprender a fazer agendas. As pessoas vivem a vida sem agenda. Se a gente chegar aqui nesse shopping ali na praça de alimentação, pedir para 100 pessoas levantar a mão, quem tem uma agenda e segue essa agenda, você vai ver que nem 10% faz isso.
E ter uma agenda significa gerenciar as suas rotinas. Isso minimiza muito o impacto do estresse na vida da gente, na nossa saúde. Você saber que horas você está programando os eventos, você seguir uma agenda é fundamental. As pessoas, principalmente o trabalhador médio, que tem ali uma escala de trabalho, já entra um horário, sai o horário, o resto das 16 horas do dia que ele não tem programação nenhuma. A programação dele é a hora que ele entra, a hora que ele sai do trabalho. O resto não tem horário para comer, não tem horário para fazer atividade, não tem um horário para lazer, não tem um horário certo de leitura. Quando der tempo eu leio, quando der tempo eu faço um exercício. Mas esse quanto der tempo, ele está cansado e o tempo que ele tem vai querer deitar e descansar. Então tem que ter uma agenda e ser fiel a essa agenda. Eu acho que é um quinto hábito que ajuda muito. E hoje em dia, no mundo tecnológico que a gente tem, isso é a coisa mais fácil de você ter. Você abre qualquer aplicativo de to-do list, de gerenciamento de agenda, eles vêm push de notificação para você na tela. Não é uma coisa complicada de se criar pequenas agendas para te ajudar a gerenciar os problemas. Isso é fundamental, é muito importante. Legal. Você falou um ponto que eu acho que é muito importante, que o primeiro passo, cara, coma menos, olhar para a questão da quantidade. Eu queria agora despertar as pessoas que estão ouvindo a gente também, para a gente falar um pouco sobre a qualidade dos alimentos. Porque assim, a gente tem pessoas hoje que comem muito, mas mesmo assim estão desnutridas dos nutrientes que elas precisavam. Por exemplo, a maioria, né? Ela vai comer X quilos de alimento durante o dia, mas o quanto de nutriente de fato aquilo tinha. Então, queria que a gente falasse isso para as pessoas, porque priorizar certo tipo de alimento vai mudar muito a vida dela. Eu falo por mim, assim, desde que eu voltei de viagem agora em fevereiro, eu botei na minha cabeça, fui para os Estados Unidos e eu tomei um choque de como que, assim, eu tinha ido já há um tempo atrás, mas assim, cada vez que eu vou, eu fico mais em choque de como que as pessoas estão se alimentando mal lá. Como que as pessoas estão cada vez mais gente com sobrepeso e como que a alimentação é extremamente pobre em nutrientes. Então eu falei, cara, eu vou voltar e eu não vou comer mais industrializado, eu vou comer comida de verdade. Quero comer um hambúrguer, comer uma pizza, eu vou priorizar por restaurantes ou por lugares, um hambúrguer artesanal, pessoas que de fato têm uma comida de verdade, não uma comida sintética, alguma coisa, né, de qualquer jeito. Obviamente que uma vez ou outra com a esposa a gente sai para comer, mas durante o dia priorizar isso. E minha vida mudou. Eu digo em questão não só de questão de a minha fisionomia, mas, cara, a minha disposição, minha concentração e tudo mais. Então, queria que a gente falasse com as pessoas a respeito da qualidade dos alimentos, essa questão de quantidade versus quantidade de nutrientes que tem em cada alimento. Isso aí. Tem uma frase que já virou um clichê dentro dessa área, que é descascar mais e desembalar menos, né? Então, essa lógica de você comer alimento de verdade, que é de fato alimento e não produto alimentício, né? O produto alimentício ele é criado pelo homem. Então, ele é um produto processado que hoje usa-se para alimentar as pessoas. Mas ele tem um valor nutricional muito ruim. Por quê? Porque não tem nutriente, não tem uma base nutricional boa que vai abastecer da necessidade do seu corpo. E quais seriam alimentos saudáveis, o que fazer na prática, realmente no dia a dia, para trazer mais valor nutricional para a sua dieta? Eu diria que a primeira preocupação que tem que ter é você ingerir mais proteínas naturais, então mais carnes e ovos. As pessoas têm fobia de ingerir mais ovo e mais carne, achando que aquilo pode se trazer mal, causar mal. A chance de uma carne e um ovo causar problema para uma pessoa que está ingerindo demais desse alimento é muito menor do que o tanto de mal que vai causar o volume de farinha que se ingere hoje em dia. É muito comum as pessoas hoje falar que de manhã comeu ou um pão de queijo, um café com leite, ou um pão com manteiga, um café com leite. Zero proteína. As pessoas não ingerem mais esse alimento essencial. Na bioquímica a gente fala que é essencial aquilo que se você não ingerir, o corpo morre. Tem coisas que se você não ingerir, o corpo produz. Por exemplo, carboidratos. Eu não estou demonizando os carboidratos, mas carboidrato é um macronutriente que não é essencial do ponto de vista bioquímico. O que o corpo precisa de carboidrato, o próprio corpo consegue produzir. Então a pessoa consegue viver sem ingerir carboidrato, mas ela não vive sem ingerir proteína. Ela não vive sem gorduras essenciais. Então, essa pequena mudança de introduzir em todas as refeições proteínas é uma coisa que faz muita diferença
E ela faz mais sentido você pensar em inserir um alimento que tem um bom valor nutricional do que tentar retirar um alimento que não tem. Porque é mais fácil você introduzir um alimento que você não come do que tirar um alimento que você está viciado. Então é mais certo de dar resultado eu receber um paciente falar para ele assim, coma ovos pela manhã, do que falar para ele, pare de comer pão pela manhã. Naturalmente, comendo mais ovos, ele vai comer menos pão. Entende? É uma forma mais inteligente de dar um mesmo comando, uma mesma orientação. Então, introduzir alimentos saudáveis, tem uma regra, o professor Laí que fala muito isso, é mais importante comer o que faz bem do que evitar o que faz mal. Legal. Né? Às vezes a gente fica aficionado de saber o que faz mal que eu não posso comer. Esquece isso. Preocupe-se em entender o que faz bem que você tem que comer. Porque naturalmente, comendo bem, o mal não vai ter tanta vontade, tanto espaço dentro do seu cardápio. E a gente falou aqui a questão da indústria farmacêutica, também existe um lobby muito grande da indústria alimentícia, porque tem muita gente interessada para que você esteja comendo muito, mas comida pouco nutritiva. Exatamente. Porque se você, sei lá, cara, hoje eu vou almoçar meio quilo de carne vermelha, cara, você não vai querer comer doce, você vai estar tão saciado que você não vai querer comer uma quantidade enorme de produtos alimentícios que tem aí à disposição que a indústria quer vender. Então, agora come 3 pães na hora do almoço. Exatamente, vai dar 1h30 você vai estar com fome já querendo novo. comer outra coisa. Então acho que também é legal a gente conscientizar as pessoas de que existe um lobby, existe uma indústria que quer que você cada vez mais coma alimentos menos nutritivos, porque você vai ter mais fome, aí você vai comer mais alimento menos nutritivo, eles vão lucrar cada vez mais. E vai virando um ciclo vicioso. E aí o que eu te pergunto agora é, você falou um negócio que eu acho fantástico a gente abordar aqui, que são alimentos que estão deixando as pessoas doentes. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Minha esposa foi no mercado, aí ela fez a lista de compra com elas e ela voltou, ela falou, eu comprei um alimento tal. É um pão que ele vem embalado, não vou falar a marca aqui, né? Mas ela comprou um pão e eu falei, cara, assim, o nome lá, dentro dessa marca, tava lá não sei o que lá, Fit. Aí eu peguei, eu fui olhar os ingredientes. O terceiro ingrediente é gordura vegetal. Aí você começa a ver, assim, eu não pesquisei porque eu não queria entrar gerar um apocalipse lá em casa. Mas, cara, é impressionante o quanto que um pão tem de ingrediente, mais ingrediente, cada vez mais industrializado, de químico. E isso me deixa cada vez mais em choque quando você para no mercado, eu comecei a fazer isso e olhar alguns ingredientes de alguns alimentos que você bate o olho e você acha, cara, isso aqui é saudável, ou estão me vendendo que isso é saudável. E geralmente essas embalagens são as piores, né? Exatamente. São as que vêm os produtos mais sintetizados, mais prejudiciais. E eu quero te levantar essa bola específica de conscientizar as pessoas de que tem muito alimento que é quem está de fato gerando doença nas pessoas, né? Eu acho que talvez o principal veículo de doença é esse. Né? Por quê? Porque existe toda uma química de corantes e estabilizantes dentro desses produtos alimentícios que não são absorvidos pelo corpo, quando são, não tem utilidade bioquímica, ou seja, ele não presta para nada. Ele entra no seu corpo para causar o mal. Não é nem assim, causa um pouco bem, um pouco mal. Ele não tem valor, não tem carga calórica naquilo, não tem utilidade enzimática, o seu corpo não usa para nada. Para que põe aquilo ali? Põe para estabilizar, para deixar o produto durar mais tempo, para dar um sabor diferente para o produto, só que aquilo ali vai causar o quê? Vai matar bactérias intestinais, aquilo ali vai se acumular em glândulas, diminuindo a função glandular. Então, assim, eu diria que os corantes e os estabilizantes são as coisas que você mais vai ver introduzido dentro desses produtos alimentícios e que causam muito mal. Né? Se a gente for falar sobre quais produtos têm isso, achocolatados, os pães, uma coisa que vende demais para criança, produto colorido, né? Balinha. Nossa, isso faz um mal terrível para a microbiota, para a saúde digestória. O que você vê de criança hoje com 7 anos, 8 anos, com desbiose grave intestinal, desequilíbrios intestinais, produzindo mal neurotransmissores, a chuva de TDAH que você vê diagnosticado em criança. Por que isso? Isso não é hereditário, isso é adquirido, principalmente por causa da dieta. Né? Uma dieta que desde os
6 meses de idade, quando se começa a introduzir o alimento, estraga literalmente a saúde digestória da criança. Quando ela passa ali 5, 6 anos que ela já está comendo aquele alimento, vem as doenças, vem os problemas cada vez de forma mais precoce. Então eu diria que produto colorido, bolacha recheada, pão, confeitaria de forma geral, achocolatados, isso tudo é um veneno terrível, né? Em contrapartida aos alimentos que deixam as pessoas cada vez mais doentes, eu queria também falar sobre os alimentos como um veículo de curar, né, pessoas de algumas doenças. Não sei se você chegou a ver, mas ficou bem disseminado, bem famoso lá nos Estados Unidos, o exemplo de Jordan Peterson, né, o psicólogo clínico e autor best-seller, que o Gustavo até brincou comigo, todo episódio eu cito ele, né? Então não poderia deixar de citar ele aqui hoje, que basicamente a filha dele estava com uma doença autoimune, ela foi em todos os médicos que ela conseguiu e nenhum conseguiu de fato criar uma cartilha, né, que de fato curasse ela daquela doença. Ela ficou sabendo de uma tal de dieta carnívora e ela falou, cara, eu vou implementar isso porque tem pessoas que estão relatando que estão sendo curadas de algumas doenças a partir disso. Então ela começou basicamente a comer somente carne, né, carne e gordura, né, carne com gordura, e ela foi curada dessa doença autoimune. O Jordan Peterson ficou extasiado e falou, vou experimentar isso. Ele até brinca num podcast que ela falou, pai, faz o experimento por um mês. Aí ele pensou, cara, ficar um mês comendo carne, sim, vai ser bom, gostoso vai ser, né? E ele fez a experiência, ele falou que ele tinha uma dor, se eu não me engano, atrás do olho, que ele também não conseguia ser curado. Ele foi curado dessa dor e hoje ele está, desde que a última vez que eu vi, há 7 anos comendo somente carne. E ele, além dela ser curada, ele foi curado também, e ele falou que no último exame que ele fez, ele está com o mesmo percentual de gordura que ele tinha lá próximo dos seus 25, 28 anos, e que todas as taxas dele estão fantásticas. Minha pergunta, né, meu ponto agora é o seguinte, se existe uma linha, né, um tipo de alimentos que estão adoecendo as pessoas, mostrar para as pessoas também que existe existem alimentos, né? Existe forma de você ser curado de doenças e ter uma saúde cada vez melhor baseada simplesmente nos alimentos que você vai escolher para botar para dentro de você, né? Existe essa linha, né? Na verdade... Assim, eu não quero que você defenda a dieta carnívora, só usei esse exemplo aqui para... Entendi. O que acontece é o seguinte, tem uma frase da medicina chinesa, a medicina de um conhecimento milenar, de mais de 3.000 anos, que fala, a saúde e a doença começam no intestino. Então, se o intestino, ele gerencia boa parte, é ali que começam boa parte das doenças crônicas que acometem o corpo, o que passa tanto ali no intestino que pode deixar ele mais saudável ou mais doente? Ora, a comida. Então, se eu escolher bem o que eu como, esse intestino vai ser saudável e certamente a pessoa vai evitar e até mesmo curar e reverter boa parte das doenças que ela enfrenta. Isso é um fato e na prática clínica a gente vê isso constantemente. Eu diria que, qual que é o ponto que entra talvez a dieta carnívora? Ela é uma dieta que certamente é muito mais saudável que a dieta contemporânea, cheia de ultraprocessados. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que os alimentos, eles têm reações diferentes em indivíduos diferentes. Uhum. Existem reações alimentares diferentes. Existem os alimentos que a gente chama de alimentos food maps, são os alimentos fermentadores, que causam mal quando em grande quantidade para qualquer pessoa. Isso é uma lista de alimentos previamente conhecida. Então, o excesso de glúten, excesso da lactose do leite, o excesso de açúcar, alguns temperos, corantes, o alho, são alimentos que fermentam com facilidade, certamente o excesso vai causar mal. Mas existem os alimentos que provocam alergia e existem os alimentos que provocam hipersensibilidade. E essas duas reações, elas são reações individuais. Então eu posso ter um indivíduo que seja hipersensível a cogumelo, outro que seja hipersensível a tomate. Então eu não tenho como rotular todos os alimentos e ranqueá-los em 2 grandes grupos, saudáveis e não saudáveis. Existe um espectro dentro desse meio termo, desses 2 extremos, que é o espectro onde entram as alergias e as hipersensibilidades alimentares. Então é fundamental uma pessoa que de fato quer ter uma dieta personalizada e saudável, ela fazer o estudo, ela procurar um apoio médico ou até mesmo ir atrás de fazer exames para descobrir isso. Né? Então eu canso de ver pacientes que têm problemas diversos digestórios e de saúde, quando a gente vai aprofundar, a pessoa não podia estar comendo frango todo dia, ela está comendo. Uhum.
Aí você vai falar, João, quer dizer que a carne de frango não é uma carne boa para comer todo dia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquela pessoa não podia. É uma individualidade bioquímica dela. Existe isso dentro da medicina, dentro da saúde, que é o que a gente chama de individualidade bioquímica. As coisas funcionam dentro de uma engrenagem, mas existem particularidades alimentares que dizem respeito a cada indivíduo. E se você personaliza isso, a dieta se torna muito mais saudável. Mas nem todo mundo vai conseguir ter acesso a esse conhecimento e até mesmo a esse tipo de exame e abordagem. Então, o que fazer? Eu diria que eu ficaria dentro do conselho que a gente iniciou a conversa sobre saúde aqui, né? Que seria mais alimentos de verdade e menos produtos processados, mais proteínas e menos carboidratos refinados. Esses dois princípios já te levam para um status de saúde muito maior. Agora, vai chegando um degrau de refinamento de saúde, onde inevitavelmente a pessoa, para conseguir subir dar mais um passo, subir mais um degrau, ela vai ter que aprofundar o estudo, né? Legal. Agora eu queria falar sobre alimentação e produtividade, porque a gente fala aqui com muitos empresários e eu queria te perguntar a respeito disso, porque assim, no curto prazo, pode parecer que para a sua produtividade aumentar, vale a pena você um dia ou outro, cara, tô na correria aqui, vou comer um fast food rapidão, porque eu consigo trabalhar, né, mais horas e tudo mais. Mas pensando no médio e longo prazo, o quão, sei lá, acho que benefício não vai ter, mas o quão prejudicial é a má alimentação, pensando na produtividade de um grande empresário, alguém que deseja um dia se tornar um grande empresário? Eu acho que assim, é fundamental, né? Eu não vou dizer que isso é um determinante, porque você vai ver grandes empresários se alimentando super mal e tendo uma vida desregrada com a saúde. Você acaba vendo isso. Mas, se nós pensarmos no impacto do cuidado com a saúde sobre a produtividade, isso é muito grande, né? Assim, a capacidade do indivíduo pensar melhor, gerenciar melhor a agenda, produzir mais em menos tempo, isso aumenta muito quanto mais ele cuida da saúde. Você tem as mentes brilhantes que fogem dessa curva, consegue ser brilhante mesmo sem cuidar da saúde, mas tudo na vida tem um preço. Então vai chegar, a conta chega para todo mundo. Por mais que ele esteja hoje no ápice da sua carreira, em grande produtividade e levando uma vida mais desregrada, vai chegar uma hora que, se ele não cuidar, a performance dele vai diminuir e ele vai ficar para trás ou ele vai ter que passar o bastão. Então tem que ter um cuidado. E eu também penso muito o seguinte, quanto melhor empreendedor e gestor a pessoa for, mais visão sistêmica de tudo ela tem. E chega uma hora que a visão sistêmica do negócio, ela atinge um nível tão grande que ele percebe que o corpo dele faz parte desse sistema e pode ser a peça que está fora da sintonia da empresa que ele está querendo criar. Não sei se você reparou, recentemente, um ano atrás, o Flávio Augusto dando uma entrevista respondendo caixinha de pergunta, eu acho, no Instagram. Alguém mandou essa na lata dele, ou foi num jogo, numa entrevista, ele estava participando de um podcast. Alguém virou para ele e falou assim, você não pensa em perder peso porque você está muito acima do peso. E aí você pensa assim, o cara do status empresarial que é Flávio Augusto, eu imagino que na hora ele deu uma desconversada, deu uma resposta e tudo, quando eu quiser eu emagreço, alguma coisa nesse sentido. E de fato ele emagreceu muito, você vê que ele virou essa chave. Mas assim, chega uma hora que para o cara continuar tendo uma boa performance, a imagem dele vende muito. Ele tem que cuidar muito da saúde também. Ele tem que ser um exemplo em todas as áreas, inevitável. Não dá para ele ser um grande empresário e passar a imagem de desleixo, de falta de cuidado com a saúde. Acho que é incoerente, né? No longo prazo, seu prazo de validade vai se tornar menor, né? Se você não cuida da saúde... Vai se tornar menor. Se você cuida da saúde, você vai perpetuar a sua ação como empresário e como empreendedor, né? Sem dúvida. A produtividade certamente vai ser melhor. Não apenas como empresário, mas o funcionário, todo mundo dentro da empresa, né? Queria falar agora um pouco sobre sono, né? Você já abordou um pouquinho, mas assim, eu queria entrar um pouco mais nessa questão do sono, porque a gente vê hoje que talvez junto com a alimentação, que o pessoal mais negligencia é o sono. É verdade. E aí a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar de como que o café entra como esse mecanismo para que café é energético, né, para que a pessoa possa lidar com esse estilo de vida. No livro
eu não lembro qual livro que é, mas foi o pastor Luciano Subirá, que ele falou a respeito, falando sobre sono, né? Eu acho que foi até no último livro que ele lançou sobre saúde, que acho que chama O Cuidado do Corpo, que ele fala que hoje a gente olha para trás e vê os grandes pregadores, né? Ali do século XIV, século XV, cara, fulano acordava ali 4 da manhã para orar, ciclano acordava 4:30 da manhã para orar. Só que a gente não pensa de que eles dormiam muito cedo. Eles não tinham TV, não tinham Netflix, não tinham WhatsApp, então eles consequentemente dormiam cedo. Sim, tinha esse sacrifício de acordar muito cedo, mas é muito menor do que você dormir meia-noite porque você ficou vendo Netflix e acordar 4 da manhã para orar. Então até pessoas que tinham, né, esse sacrifício, eles dormiam mais do que, e dormiam nessa janela onde está escuro e você acorda quando está claro. A minha pergunta é justamente em cima disso, assim, o quão prejudicial é o fato de você dormir pouco. Eu acho que mais do que você dormir pouco, você desregular essa sua janela, né, de você não dormir quando está escuro e você não acordar quando tá claro. Quando tá claro. Ó, o corpo humano, como a gente falou quando estávamos falando sobre hormônios, ele o maestro do corpo são os hormônios. Então o corpo é gerenciado pelos hormônios. E existem hormônios que funcionam exclusivamente durante o dia e que recebem gatilho para serem produzidos por causa da luminosidade do dia. E existem hormônios que atuam no corpo apenas no período que está escuro e que recebem esse estímulo externo para serem produzidos pela falta da luminosidade. Então, se isso acontece no corpo e a pessoa inverte o processo, ficando acordada no período que está escuro e deitando para dormir no período que está claro, esses hormônios eles vão se inverter. Ele vai começar a produzir cortisol, que é um hormônio diurno, no período da noite, e vai começar a produzir progesterona e melatonina no período diurno, que são hormônios da noite. Isso vai inverter todo o eixo hormonal de funcionamento. E a pessoa vai começar a achar que ela tem hábitos noturnos. Não, eu funciono melhor à noite. Não, isso é um hábito que você criou na sua vida e que está sendo cada vez mais drenando um pouco da sua saúde, porque os seus hormônios vão começar a entrar em declínio mais cedo, porque eles estão desgastados, eles estão funcionando numa sincronia errada para aquilo que eles foram criados. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai estar produzindo testosterona de manhã, que é um hormônio que o corpo faz pico pela manhã, ela está começando a produzir cortisol muito tarde e demorando para produzir. Então você vê a sincronia. Esses dois hormônios tinham que estar começando a ser produzidos juntos para terem efeito, testosterona e cortisol. Mas se ela está deitando tarde e acordando tarde, esse cortisol está começando a ser produzido mais tarde. Está começando a gerar uma assincronia. Então essa testosterona não vai ter efeito e esse cortisol não vai ter o efeito que poderia ter. O que o corpo entende dessa falta de efeito? Não está precisando. Pode produzir menos porque não está precisando, não está tendo efeito. E aí começa o declínio hormonal mais cedo. Então, essa sincronia hormonal ela é fundamental para que haja saúde. E existem, Deus é muito sábio, quando cria o mundo e o mundo funciona numa alternância de noite e vigília, de noite e dia, e cria o homem dentro desse cenário, seria uma sacanagem criar o homem dentro desse cenário para funcionar de forma diferente. Então, ele cria dentro desse cenário, por quê? Porque ele acredita que a fisiologia que foi planejada para o homem depende desse cenário, de alternância luz-escuridão. E talvez a maior justificativa que as pessoas usam de dormir pouco é falar, pô, eu trabalho muito, né? Eu preciso produzir. Tem uma passagem na Bíblia que me marcou bastante quando eu li ali na primeira vez, que é a história de Neemias. Então, a gente tem ali o contexto de forma bem breve, onde Neemias ele pede para o rei para que ele volte, né, para a sua cidade natal, para Jerusalém, para conseguir reconstruir os muros da cidade. E aí ele pega as pessoas ali, né, ele vai chamando quem ele consegue recrutar e eles vão nessa missão de reconstruir os muros, porque você tinha a cidade que, né, depois do povo ter sido levado para o exílio na Babilônia, a cidade estava totalmente destruída. E a Bíblia diz que Neemias trabalhava duro. E o que era o trabalho duro ali para a Bíblia na descrição? A Bíblia fala que Neemias trabalhava, né, junto com as pessoas do nascer do sol ao pôr do sol. Então essa era uma janela de trabalho duro. Quando o sol nascia, eles começavam. Quando o sol se punha, eles terminavam. Então eles trabalhavam duro, eram produtivos e conseguiram ali em um tempo recorde reconstruir os muros da cidade.
E eu queria levantar esse ponto para pegar esse gancho, que é o quão... Não sei qual palavra usar aqui, eu também não quero pontuar errado, mas acho que mostrar para as pessoas que se ela conseguir trabalhar nessa janela do nascer do sol ao pôr do sol, ela vai conseguir de fato ser produtiva e conseguir organizar a rotina dela para dormir mais cedo e acordar mais cedo. Acho que você tocou no ponto-chave. Na maioria das vezes, o problema não é ter que ter mais tempo, e sim aprender a otimizar o seu tempo. A produzir de forma correta é diferente, né? Se você acompanha um funcionário dentro de uma empresa, dentro das 8 horas de trabalho que ele fica ali dentro, ele não passa 8 horas de trabalho produzindo aquilo que precisa produzir. Ele para, ele conversa, ele levanta, ele vai ao banheiro, ele pega um cafezinho, ele está sentado no computador, ele está com uma janela aberta em algo que não tem a ver com o trabalho que ele está produzindo. Então, ele pode minimizar e otimizar muito o tempo que ele senta para produzir, para que sobre tempo ao longo do dia para fazer outras coisas. Ou até mesmo para estender essa janela do dia de produção e conseguir aumentar a produção que ele tem. Agora, eu também ao mesmo tempo defendo algumas coisas, que é o seguinte: eu penso assim, hoje, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria, é muito bonito a gente defender que a pessoa durma cedo a vida inteira e levante cedo na hora que o sol nasce a vida inteira e tal. Mas eu defendo e eu acredito que tem alguns momentos na vida que a gente vai ter que sacrificar algumas coisas para produzir mais. É inevitável. Então assim, o fulano quer passar num concurso. Aí você vai fazer uma prova daqui 2 meses. Cara, são 2 meses que você pode quebrar o hábito, dar um gás a mais, estuda mais tempo, dorme um pouco mais tarde, beleza. O problema é quando isso vira o hábito, o estilo de vida da pessoa. Ela vive a vida inteira desse jeito. O problema é esse. Eu estou fazendo faculdade, final de semestre, vou fazer umas provas difíceis, estou estudando um pouco mais, ficando até mais tarde estudando. Cara, beleza, eu acho que faz parte da vida isso. É a rotina, entendeu? É inevitável. Para você conseguir fazer tudo que as pessoas se propõem a fazer, vai ter que sacrificar alguma coisa. Mas que seja um sacrifício. Todo sacrifício tem início, meio e fim. Sim. Tem que ter um propósito e um início, meio e fim. Não pode ser o estilo de vida da pessoa. Agora, sem falar isso, porque é bom a gente frisar isso, né? E eu concordo com isso que você falou, porque assim, vão ter janelas de tempo ao longo da nossa vida que a gente vai ter que abrir mão e sacrificar, mas é olhar para como se fosse de fato a regra e não a exceção, né? Perfeito, não pode ser a regra, tem que ser uma coisa pontual. Teve um período que eu fiz assim, assado, porque, cara, aquele período eu tava demais. Por exemplo, pais que acabou de nascer um filho. Como é que vai falar pro pai que ele tem que deitar mal? Não dá pra você ficar... Cara, impossível, depende de mim. Tem um fator externo que atrapalha. Meu filho acorda de madrugada, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, contrata uma babá pra ficar com ele de noite, porque você tem que dormir mais cedo pra produzir bem durante o dia. Todo mundo pode fazer isso? Não pode. Então, assim, tem momentos que inevitavelmente você vai ter que sacrificar, mas tem que ser períodos, né? Agora, sem dúvida nenhuma, você produzir mais dentro da janela do dia significa otimizar a escala de produção, a logística do seu dia, e não necessariamente ficar mais tempo fazendo as coisas do mesmo jeito que se faz sempre, né? O como fazer muitas vezes interfere mais do que o por quanto tempo fazer. Às vezes você pode parar, dar um passo para trás e pensar assim: como eu estou fazendo o meu trabalho? Será que eu posso, dentro das mesmas 8 horas de trabalho, produzir mais sem ter que ficar 2, 3 horas a mais fazendo isso que eu faço? Eu acho que essa pergunta tem que vir antes do que estender a carga de trabalho. Entendeu? A gente estava conversando aqui mais cedo, né, antes de começar a gravar, e até um gancho com a questão do sono, que é o cafezinho. Café. Eu sou louco em café, estava aqui tomando meu cafezinho pós-almoço. Sim. E aí a gente estava conversando a respeito de que hoje a gente vê pessoas tomando cada vez mais baldes e mais baldes de café, justamente porque dormem pouco e precisam de algum estimulante ali para realmente conseguir estarem alerta, estarem acordadas e produzindo, né? Além do café, a gente tem também muito disseminado a questão do energético. Então muita gente ali... E aí, de novo, né, terão tempos ali, tempos que você realmente vai ter que dar um gás a mais, mas eu queria perguntar a respeito daquilo que acaba se tornando rotina e hábito para muita gente, que é consumir cada vez mais café,
o corpo fica resistente, aí ele tem que tomar mais café, e quando a gente vê, como eu estava falando, a pessoa está tomando baldes e baldes de café e aquilo não gera mais o resultado na vida dela. Pensando médio e longo prazo, o quão prejudicial isso é, essa questão de resistência de fato à cafeína? O problema é que os estimulantes, eles têm um preço de uso em excesso no corpo, né? Você pega uma bebida igual ao café, a gente pode elencar inúmeros benefícios do consumo do café, né? A presença de fitoesteróis, de antioxidantes, a própria ação da cafeína no cérebro como um agente que potencializa a cognição, melhora o armazenamento de memória, tudo isso são benefícios do café. Mas assim como tudo na vida, como dizia Galeno, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então o excesso da cafeína, ele vai ter consequências muito negativas. Para quê? Para alguns hormônios, por exemplo, os hormônios da tireoide podem sofrer muito com o excesso de café. Os níveis de cortisol, que é a glândula do estresse, de gerenciamento do estresse, eles podem ser muito impactados para mais e para menos com sobrecarga devido ao excesso de café. E a própria cafeína em excesso vai hiperestimular vários receptores no corpo, que vai deixar o corpo da pessoa em um status de alerta em momentos que não deveria estar. E isso começa a refletir na qualidade do sono, um sono mais agitado, por mais que ela consiga dormir, tem muita gente que fala isso. Eu bebo café e consigo deitar e dormir imediato, mas a qualidade do seu sono pode estar sendo impactada. Você acha que está tendo todos os benefícios que o sono traria para o seu corpo, mas não está tendo porque você está passando o período de sono num status de cafeína muito alto, ativando alguns sistemas dentro do organismo que não deveriam estar sendo ativados. Né? Então, existe muita consequência negativa para o excesso, tanto do café quanto de outras fontes de estimulantes, como os energéticos. São duas bebidas que hoje popularizou e usa-se muito, né? Consome muito. Eu mesmo, durante alguns períodos, eu procuro tentar fazer um detox de café e beber menos para evitar ficar tão refém, porque a cafeína é uma droga. E o seu corpo fica viciado e vai gerando abstinência daquela droga. Então você tem que de vez em quando dar uma diminuída nessa dose dependente que a gente para evitar o aumento em escala, né? Porque as drogas, por mais lícitas que elas possam ser a compra, elas causam malefícios da mesma forma que as ilícitas. Né? O que eu gosto de fazer é período de férias, eu não tomo café. Às vezes um ou outro para realmente fazer um detox. E aos domingos eu tento ficar sem um café para saber como que o meu corpo está descansado de fato. Legal. Porque o estimulante, você dormiu ali 6 horas e meia, 7 horas, você tomou um cafezinho, não, eu tô bem. Mas se você vai tocar o seu domingo sem tomar café, cara, vou te falar, eu já fiquei espantado de vezes que eu achei que eu estava descansado, porque o sábado, café de manhã, café à tarde, agitado, e chegar no domingo, querer dormir o dia inteiro, porque meu corpo estava de fato cansado. Pedindo para descansar, né? Pedindo, mas o estimulante durante a semana meio que não impedia deixava eu de ver isso, né? Isso acontece demais. E o problema da cafeína também é que o metabolismo da cafeína, ele pode mudar muito de uma pessoa para outra, né? Algumas pessoas metabolizam de forma muito lenta, outras muito rápida. E essas pessoas que metabolizam de forma muito lenta pode ter repercussão mais negativa no corpo. Temos mais uma pergunta da nossa voz da consciência. Dessa vez é uma curiosidade. Eu tenho uma irmã que é autista e ela costuma tomar café à noite. Dá 9 horas da noite ela tá passando um café, como se fosse uma coisa mais normal. E eu falo pra ela, Ana Luísa, isso daí vai te fazer mal, vai te atrapalhar a dormir, a longo prazo isso vai te atrapalhar. E ela, cabeça dura, sempre fala, não não sinto nada. E aí, atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha, sem dúvida atrapalha. É aquilo que eu falei, o sono, ele vários processos que acontecem ao longo de uma noite de sono, eles não necessariamente vai fazer essa pessoa despertar. E a gente tem a falsa impressão de que sono bom é aquele sono que você não acorda. Né? A gente acha que o problema relacionado a sono é insônia, é despertar durante a madrugada, e não necessariamente. O sono ele pode não ter sido uma noite de sono saudável, a pessoa pode não passar por todas as fases do sono como deveria, devido ao hábito, ao preocupação demais na rotina, nível de cortisol alterado, consumo de estimulantes na hora errada, tudo isso pode afetar. A própria dieta, né? Se você ingere muito carboidrato à noite, você vai fazer picos de glicemia durante a madrugada, e isso vai afetar o ciclo do sono. Né? Então a qualidade que o seu sono poderia ter
ela diminui muito. E se você pensar 8 horas de sono como uma média, quer dizer que 1/3 do dia você dorme, 1/3 da vida você dorme. Então, se 1/3 da vida você dorme, é porque na vida o impacto do sono é muito grande. Os 2/3 que nós não dormimos tem um impacto muito grande do 1/3 que nós passamos dormindo. Então, se esse 1/3 não for dormido de forma saudável, esses 2/3 não vão ser saudáveis. E o total pode diminuir, como a qualidade de vida ao longo da vida pode diminuir muito. Então, ela é fundamental ela mexer nessa rotina aí, né? A gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre sono, eu queria falar um pouco sobre atividade física, né? Sim. A gente vê um movimento muito grande de empresários engajando ali com triatlo, né, e com atividades desse segmento. A gente vê também a musculação sendo muito disseminada, tanto no Brasil como no mundo, o que é bem legal. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre principalmente atividade física e performance, pensando no empresário, no cara que está ali, né, querendo produzir cada vez mais. Sim. A tendência natural do corpo, o espontâneo do corpo, é perder músculo. Então, se você pegar um jovem de 20 anos e um idoso de 80, a tendência natural é que o idoso de 80 tenha menos músculo no corpo que o jovem de 20. Por quê? Porque o processo de perda muscular é um processo crônico e progressivo que vai acontecer com todo mundo. Qual que é o desafio da longevidade? Remar contra essa maré. Fazer com que o seu corpo mantenha a quantidade de músculo igual o mais tempo possível, ou até mesmo aumente progressivamente, mesmo que de forma lenta, ao longo da vida, para você não ter perdas. Isso, o músculo hoje é mais provado que ele tem efeito neuroendócrino no organismo. Então o músculo ele não é apenas um órgão esquelético que trabalha na locomoção. Ele é uma parte do nosso corpo que produz sinalizadores, proteínas, enzimas, que vão atuar no corpo inteiro, estimulando o cérebro, estimulando a produção de hormônios, de neurotransmissores, controlando a microbiota, exercendo um papel no sistema todo, no organismo inteiro. Então, fazer um exercício de força, uma musculação, por exemplo, é um hábito que vai trazer repercussão não só para a estética visual do organismo, mas para tudo, para toda a performance, cérebro, imunidade e tudo mais. Então é fundamental uma pessoa ter dentro da sua rotina a prática de exercício de força. Quanto mais o conhecimento dissemina, mais você vai ver a prática ser adotada, e nesse meio onde se busca boa performance, hoje fala-se muito, todo mundo já tem esse conhecimento, por isso você vai ver muito empresário, muita gente que tem esse cuidado praticando atividade de musculação, atividade de exercício de força resistida. Ansiedade, tem muitos trabalhos, muitos papers, muita publicação científica mostrando o controle de sintomas e transtornos de ansiedade com a prática de levantamento de peso. Né? Uhum. Então são coisas que andam juntas, e no ambiente de performance empresarial, como você quer produzir mais e melhorar e perpetuar a sua atuação, certamente a musculação entra como uma peça dentro desse quebra-cabeça. Né? E você falou muito também a respeito do estresse. A gente sabe que o grande empresário e até o jovem, né, a pessoa que está começando ali, tem um nível de estresse muito alto, muita coisa para resolver, muita pressão, decisões importantes para tomar. E a atividade física também pode entrar como essa válvula de escape para o cara poder, ele, muitas vezes também, esparecer, organizar suas emoções e conseguir tomar boas decisões, né? Além disso, né? Sem dúvida. Tem essa mais uma vantagem de se praticar atividade física regular, né? O alívio do impacto do estresse sobre o organismo. Né? Uhum. Queria te fazer uma pergunta. Eu sempre fui muito resistente a alguns modismos que saem aí na internet, que são disseminados. Um deles era o banho gelado. Eu falei, cara, eu não vou acordar de madrugada e tomar banho gelado, mas nunca. Sim. E aí, outro dia, tem mais ou menos acho que 1 a 2 meses, normalmente eu faço musculação no almoço, aí eu tomo um banho e venho pro escritório, e aí já almoço aqui. Teve um dia que estava muito quente. E aí eu fiz um aeróbico depois do treino, eu falei, cara, se eu for tomar banho quente, nesse calor miserável que tá, eu vou chegar no escritório pingando, parecer que eu passei numa tempestade aqui. Então eu falei, vou tomar um banho gelado. Hoje é o dia do banho gelado. Que eu vou esfriar a minha ideia era simplesmente esfriar o corpo para que eu não chegasse aqui suando,
pingando no escritório. Sim. Para minha surpresa, eu tomei o banho gelado e eu me senti muito bem depois, e eu me senti muito mais alerta e muito mais concentrado. Isso. E a minha pergunta é, qual que é de fato o impacto que o banho gelado tem na vida da pessoa? Tem muitos benefícios bioquímicos, né? O choque térmico, ele ativa proteínas no corpo, chaperonas e sirtuínas, que vão ter um impacto tanto na limpeza, no processo de detox do organismo, quanto no gerenciamento hormonal. Então, fazer o choque térmico é uma prática que traz muito benefício para a saúde hormonal e bioquímica geral do organismo, né? Você percebeu isso na prática. O problema maior é que isso precisa ser gerenciado. A banheira de gelo ela é uma estratégia usada dentro de atividades físicas, dentro da fisioterapia, para ajudar até a prevenir lesões, né? Você desinflama mais rápido o músculo que ficou inflamado durante um exercício intenso. Né? O problema é que isso está popularizando e certamente existem contraindicações, problemas de disritmias cardíacas e tal. Então não é todo mundo que vai se beneficiar entrando dentro de uma banheira de gelo. Mas para você trazer isso para a sua prática de uma forma mais simples, uma coisa que eu costumo falar para alguns pacientes fazerem é o quê? Você toma seu banho, morno, quente, seja como for, nos últimos 30 segundos você abre mais o chuveiro e deixa a água ficar fria. Você fez um choque térmico. Né? Não vai ser na mesma escala e no mesmo benefício de se quente depois de uma corrida, entrar numa banheira de gelo, mas se aquilo você faz todos os dias, a hormese que a gente chama, né, que é a dose homeopática, vai trazer benefícios talvez muito maiores e mais longevos. Legal. Eu queria levantar um ponto aqui e também ver a sua percepção em relação a isso, né? A gente teve um podcast com a doutora Aline, ela é psicóloga, e a gente falou bastante sobre inflamação do corpo, né? Ela trabalha muito com o desinflamar, né? Desinflamar do corpo, da alma e também do espírito, e a gente falou a respeito da vida dos discípulos. Eu levantei essa bola para ela. Eu falei, doutora, quando a gente for a vida dos discípulos, a gente vê que eles realmente tinham uma vida muito saudável. Vamos pegar ali, então Jesus morreu, ressuscitou, agora os apóstolos são enviados ali. A gente tem um dia a dia deles, onde eles têm uma comida muito saudável. Pescadores comiam peixes, né? Não vai comer o pão de hoje, mas vai comer o pão como era feito. Tinha biscoito? Não tinha biscoito, não tinha nada. Tinha gordura hidrogenada? Não tinha gordura hidrogenada. Atividade física, eles andavam muito. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Paulo, né? Até o exemplo de Cristo com os discípulos, caminhava demais, deslocamento, não tinha carro, não tinha nada, então fazia muitas caminhadas. O sono, tinha essa questão de você dormir à noite e você estar de pé, né, logo pela manhã, e exposição ao sol. Eles caminhavam muito e muitas vezes, né, expostos ali ao sol. Então eu queria perguntar, né, ver a sua reflexão a respeito disso, que se a gente for olhar para trás, para a vida de Cristo, para a vida dos apóstolos, a gente vê que eles tinham uma vida muito mais saudável do que o que a gente vê hoje, que a gente acaba levando, né? Demais, muito mais, né? A inflamação crônica é um termo até meio genérico, né? Porque tudo que o corpo faz provoca algum grau de inflamação, né? E você inflamar em pequena, média quantidade, cronicamente, gera doenças. E o estilo de vida traz um benefício muito grande em reduzir esse grau de inflamação residual que fica ao longo das coisas que a gente faz na nossa vida. E realmente o estilo de vida, como exemplo, o estilo de vida dos discípulos com Jesus, representa um estilo de vida extremamente saudável, né? Com tudo que você comentou. Caminhavam, faziam atividade física regular, se alimentavam sem industrializados, cantavam, aprendiam direto com Cristo sobre gerenciamento de estresse. Então é um cenário maravilhoso, perfeito, né? Hoje em dia a gente foge muito dessa prática, né? Você vê como o simples pode ser muito mais saudável do que coisas complexas, né? Hoje a gente quer uma academia que tenha não sei quantos equipamentos, que estica, que faz isso, que tem banheira, que tem toalhinha, que tem isso, tem aquilo, e às vezes o básico resolve. Né? Pois é. Andar mais resolve. Isso é legal porque, assim, eu falo por mim, né? Quando eu comecei a ter essa percepção, foi quando muita coisa clareou na minha cabeça. Eu falei, cara, às vezes é só voltar para o básico.
é voltar no passado e ver aquilo que esses caras fizeram, porque assim, eu falo por mim, eu mudei para uma academia que fica a 3 minutos da minha casa, academia assim, bem simples, mas que tem ali uma parte de aeróbico, tem ali a parte de musculação, vou e volto, pego um sol depois, então faço esse período de exposição, e eu comecei a ver que fazendo o simples, isso seria mais fácil de implementar, e já era um grande resultado do que eu ficar me preocupando com um protocolo X, Y, Z e querer fazer tudo na melhor academia, talvez não fosse necessário. Estou me sentindo muito bem com isso. Perfeito. E quero já pegar esse gancho, doutor, de fazer uma pergunta a respeito de ou um case ou alguns cases que você tem, porque eu acho que isso é legal da gente pegar tudo que a gente falou e trazer para algum exemplo prático ali que você já viveu. Talvez alguma pessoa que chegou no seu consultório e você conseguiu ali junto com ela, né, revirar a vida dela, tirar ela do ponto A, levar ela para onde ela tinha que estar, e você compartilhar isso com a gente. Tem muitos casos, né? Porque como na prática a gente aplica a medicina do estilo de vida, eu poderia te dizer que assim, todos os pacientes antigos, os pacientes que permanecem continuando tratando a saúde, são cases de sucesso, né? Recentemente eu fiz uma palestra no Batalhão do Exército e me pediram para levar cases de sucesso, e eu me lembro de duas pacientes minhas que eu apresentei, a Isabela e a Vilma, que são casos assim, são extremos de idade, uma paciente já idosa com 60 e poucos anos, a outra uma jovem com 20 e poucos anos, a jovem obesa, sedentária, comendo mal, dormindo mal, estressada, com problema na tireoide. Mudou o estilo de vida, né? Apresentei para ela atividade, ela tinha muita resistência de academia. Eu falei assim, visita outros esportes, outras atividades. E ela visitou um box de CrossFit, se apaixonou, começou a fazer, isso há 3 anos atrás, e começou a fazer, praticar, e entrou naquele ambiente de se competir, de tudo, e fez amizade ali dentro, e começou a se alimentar bem, cuidar da saúde, suplementar. Aí, há pouco tempo atrás, ela me mandou uma foto dela de dentro do box, no primeiro dia que ela começou a fazer exercício, e uma atual dela competindo numa prova que estava tendo dentro do negócio. E falou assim, nossa, é impressionante como eu sou outra pessoa. Hoje, você olha, você não acredita que é a mesma pessoa, assim. Duas mulheres completamente diferentes, sabe? Então, o caso da Isabela é um caso bem marcante, que ficou na minha memória, porque eu apresentei recentemente isso numa palestra que eu fiz, e o da Vilma, que é uma paciente já idosa, que estava com um diagnóstico de osteopenia e osteoporose, com o corpo com 19 quilos de músculo, fraca, com problemas de memória e tal, os hormônios em declínio, com fogachos e tal, e começou a fazer modulação hormonal, começou a fazer musculação, entrou numa academia, começou pela fisioterapia, começou pelo pilates, depois migrou para uma academia de musculação, e é impressionante o caso dela, porque ela é uma paciente antiga, já de uns 3 anos que eu acompanho, e toda vez que o paciente vai na clínica, ele faz um exame de composição corporal, uma bioimpedância. Faz uma série de exames, um deles é esse, né? E aí na bioimpedância aparece uma progressão, assim, da evolução do paciente. Aí a média qual é? O paciente melhora, dá uma piorada, aumenta mais um pouco, uns 3 meses, aí viaja, piora e tal. A bioimpedância da Vilma é uma coisa impressionante, a disciplina dela. Desde a primeira que ela fez até a última, a musculatura dela constantemente em crescimento, em aumentando, e a massa de gordura diminuindo. Aí tem uma foto dela no início e uma foto dela atual na academia segurando um peso de halteres, assim, fazendo bíceps. E você olha e você pensa assim, cara, não é a mesma pessoa, né? E você olha a bioimpedância, você vê aquela progressão linda, assim, sabe? Só melhorando. Não é todo mundo que tem que ter isso, mas ela foi um caso que fugiu da curva por causa disso, que ela é muito disciplinada e ela só melhorou todas as consultas que ela faz, ela volta e fala assim, olha, dona Vilma, a senhora está melhor do que a atual, impressionante, a gente subiu mais um degrau e tal, e o diagnóstico de osteopenia e osteoporose indo embora, os ossos melhorando a composição, e é impressionante, você vê o reflexo daquilo que a gente tanto fala e prega e ensina, né? Isso é legal porque eu lembrei agora do exemplo do meu pai, né? Uhum. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito saudável, né? Ele jogou bola desde muito cedo, ele morava em Juiz de Fora, então jogava futsal no Tupi, né? O time lá de Juiz de Fora, e aí depois quando ele foi ficando mais velho, ele sempre jogava o futebol dele, conheceu o futevôlei, começou a fazer futevôlei, aí teve uma lesão e teve que parar de fazer futevôlei e ele ficou ali só
na corridinha ali, corria, fazia uma natação lá no final de semana, um negócio mais tranquilo. E aí ele conheceu a musculação, porque ele foi fazer uma consulta com o médico falou, ó, você precisa fazer, você está quase sem massa muscular, você tem que entrar na musculação. E ele está apaixonado. Ele falou, nossa, como que eu não descobri isso aqui antes? Como que eu tô me sentindo bem, me sentindo melhor? Fez os exames de novo, tipo, check-up, assim, o médico até brincou com ele e falou, ó, você é um mais atropelado, tá 100%. E é legal porque, assim, acho que até para incentivar quem tá ouvindo a gente, às vezes a pessoa tá mais, né, tem mais idade e tudo mais, e fala, pô, pra mim já deu, pra mim não. Tem o exemplo do meu pai, tem esse exemplo que você deu pra gente, de que ainda dá tempo e que é muito importante, né? Sempre dá tempo e sempre é possível melhorar, né? Independente do diagnóstico. Isso é um princípio da medicina que a gente não pode resgatar. Sempre é possível melhorar, mesmo que não haja uma cura completa para um problema que a pessoa esteja enfrentando, ela pode mudar o estilo de vida e melhorar muito o bem-estar que ela tem com alguns ajustes. E aí, agora a gente vai entrar no nosso próximo bloco, que são, né, as perguntas da caixinha do Instagram. Legal. Então a gente teve lá no nosso Instagram, a Amanda colocou lá a nossa caixinha, marcou você pediu o pessoal mandar mensagem e a Amanda vai vir aqui para fazer essas perguntas para você. Perfeito. Então, daqui a pouco, né, na verdade agora, né, o Gustavo vai botar a vinheta aí e quando terminar a vinheta não serei eu mais que estarei aqui nessa cadeira, mas vai ser a Amanda para te fazer as perguntas e depois eu volto, porque temos mais ali uma coisinha para perguntar para você. Legal. Combinado? Fechado. Então, Gustavo, solta aí a vinheta para a Amanda vir aqui para o meu lugar. Estamos aqui mais uma vez para trazer as perguntinhas do Instagram para o Dr. João Paulo. E a primeira pergunta é: qual é o papel de Deus na missão de cuidar da saúde com propósito? Você até falou sobre isso, né, no começo do episódio. O papel de Deus é trazer a presença do Espírito e a consciência de que nós somos, o nosso corpo é templo do Espírito e que nós precisamos cuidar dele até para que esse propósito que ele nos dá de vida possa se perpetuar por mais tempo, né? E o papel de Deus, acho que dentre várias coisas, um deles é esse, lógico, a fonte de todo conhecimento daquilo que é o bom e certo, para que a gente tenha discernimento e conseguisse fazer boas escolhas ao longo da vida, né? Excelente. Próxima pergunta, ela é mais específica. Sim. A pessoa mandou assim: mulher, 33 anos, falta de energia e cabelo caindo sempre. Vitamina B12, 379 e vitamina D, 26. Está normal? Quase um exame aqui, né? Talvez essa paciente é uma das mais comuns de consultório, uma mulher aí de meia idade, 33 anos e com queixa de queda de cabelo e cansaço. Se a gente for pela estatística, boa parte das mulheres tem dois grandes problemas. Primeiro, fluxos menstruais intensos, com perdas de sangue intensas e, portanto, reservas de ferro muito baixo, nível de ferritina baixo. Isso é a principal queixa de queda de cabelo e cansaço numa mulher dessa faixa etária. Então eu diria para ela avaliar esses índices de ferritina. Os níveis que ela citou de vitamina D e B12, embora um pouco baixos, dificilmente são as causas da queixa que ela tem. E o outro grande problema são os hipotireoidismos. É uma doença muito comum e mal avaliada hoje dentro do meio médico e certamente, se avaliar mais a fundo, pode ser que ela tenha algum grau de hipotireoidismo por trás dessas queixas que ela apresentou aí nessa pergunta, que precisa de investigar e tratar direito. É sempre bom investigar e tratar, porque eu, por exemplo, tive esse quadro muitos anos atrás, quando eu fui atrás de investigar era um câncer. Olha só. E aí a pessoa às vezes está sentindo por muitos anos e quando vê já está uma doença mais agravada, né? Mais grave, exatamente. Próxima pergunta é: quais outras opções de filtro sem ser o de barro, que não seja tão caro? Outras opções de filtro sem ser o de... Então, é uma pergunta quase impossível, né? Porque ela quer uma coisa de qualidade e que não seja muito cara. É muito difícil você desmembrar essas duas coisas. Por quê? Porque a tecnologia de filtrar a água com qualidade é uma tecnologia mais cara. Você tem filtros no mercado que conseguem reduzir a quantidade de metais pesados e de halógenos, flúor, cloro, bromato da água, numa faixa de preço de R$2.000, por exemplo. Dizer se é caro ou barato, acho que depende demais do que a pessoa já faz pensando em qualidade de vida. Mas eu sempre que alguém me pergunta isso no Instagram, eu gosto de deixar claro o seguinte:
Aliás, tem 60 segundos para responder? Pode ficar à vontade. Eu gosto de deixar claro o seguinte, preocupar em filtrar bem a água e tirar esse tipo de problema é uma preocupação que as pessoas têm que ter? Mas essa pessoa que está perguntando já está comendo menos? Já está comendo melhor? Já dorme melhor? Já faz uso de algum suplemento que seja fundamental, uma vitamina D, gerencia bem o estresse, já está fazendo atividade física? Porque tudo isso vem antes de se preocupar em ter um filtro caro para tirar metais da água, entendeu? Às vezes eu vejo a pessoa não faz nada disso e vai e compra um filtro de R$2.000 para filtrar metais da água, mas sim, ela está se preocupando com a formiguinha e o elefante dentro da sala, entendeu? Então tem que gerar essa reflexão em quem está perguntando, e se a pessoa quiser mesmo trazer um filtro para dentro de casa para ter mais qualidade da água, inevitavelmente ela vai gastar pelo menos R$2.000, R$3.000 para ter um filtro de qualidade. Às vezes esse daqui é o menor dos problemas, né, na vida dela. A maioria das vezes é o menor dos problemas. Próxima pergunta. Doutor, zumbido no ouvido, nem toda noite, mas há muito tempo. Por onde começar? Avaliar a tireoide e gerenciamento do estresse, né? Carga de estresse, a gente chama de carga alostática. As duas principais causas de zumbido crônico é problema na tireoide, maltratado, deficiência de T3, o paciente não tem uma boa reposição de hormônios da tireoide, e os níveis de cortisol oscilando na hora errada, subindo quando não deve, caindo quando não deve. Cortisol é o hormônio da luta ou fuga, é o hormônio do estresse, que a gente produz para conseguir resolver problemas. A pessoa não produz na hora certa, um dos sintomas pode ser zumbido. Excelente, doutor. Obrigada por responder as perguntas. Esperamos que ajude essas pessoas que tenham perguntado. E agora o Eduardo vai voltar aqui para encerrar o nosso programa. Então é isso, pessoal. Estou de volta. A Amanda estava aí com vocês para o doutor responder, né, as perguntas do Instagram. Mais um doutor responde aqui no nosso podcast da EV. E agora eu tenho uma última pergunta para te fazer, doutor, que é a seguinte. A gente tem aqui no nosso podcast, para a gente encerrar os nossos episódios, um quadro chamado Ah, Se Eu Soubesse. Então tem um escritor que ele escreveu um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse, e o conteúdo desse livro são conselhos que ele daria para o seu eu do passado. Então coisas que, se ele soubesse, ele conseguiria, né, acelerar o processo dele ali, ou pelo menos, né, não sofrer algumas consequências que ele sofreu se ele soubesse desses conselhos que ele tinha para dar. Minha pergunta é quais que são o seu Ah, Se Eu Soubesse? Basicamente conselhos que você daria hoje, né, para o seu eu do passado, que você acha que foram importantes ali, que seriam importantes para que você pudesse chegar onde você está hoje, sem alguns desafios, talvez você não precisaria passar se você soubesse disso. Eu acho que 4 coisas. Primeira, nós falamos aqui, comer menos, o mais cedo possível. Segunda, dormir melhor. Comer menos, dormir melhor. E as duas últimas, acho que fundamentais, talvez as mais importantes, perdoar mais e se arrepender de forma verdadeira. Acho que o quanto antes uma pessoa, e aí eu digo por experiência própria, aprender a comer menos, dormir melhor, perdoar mais e se arrepender de forma verdadeira, mais cedo ela vai ter saúde emocional, física e espiritual. E menos chance dela ter problemas de doença precoce. Isso que eu ia te perguntar, você acha que essa questão da dificuldade em perdoar, né, essa amargura, esse ressentimento que a pessoa guarda, acaba desembocando para a área da saúde, inclusive, dela, a saúde física, né? Muito, muito. Conflito emocional é igual a doença, né? Conflito emocional sempre gera doença, independente de qual a base do conflito. Mas se a gente pegar na média, a maioria das pessoas que vivem conflitos emocionais crônicos, ou é falta de arrependimento ou é falta de perdão. Eu passei, a Amanda ela passou por isso também. Eu tive depressão em 2020 e eu passei por depois eu consigo enxergar, né, quando você passa pela situação, mas eu passei por uma questão que era, eu estava mal emocionalmente e aí eu não cuidava da minha saúde por conta disso. Então as minhas emoções estavam ruins, a minha saúde por consequência piorava e tudo na minha vida estava, né, piorando. Até que teve um momento que eu falei, cara, eu não ir para academia, eu ter essa fuga na comida,
para eu, né, de alguma forma tentar gerar uma dose de dopamina aqui para eu poder ficar menos pior. Não vai resolver a minha vida, eu ganhei bastante peso nesse tempo. E foi quando eu comecei cara, mesmo mal emocionalmente, eu falei, preciso pelo menos ir na academia, pisar, ir para um lugar diferente, fazer nem que seja uma esteira aqui 30 minutos, botar uma música, um podcast para eu poder, né, esparecer. E eu vi que, conversando com a Amanda, que também passou por depressão, com outras pessoas, que você começa a pegar as suas questões emocionais, que estão conflituosas aqui, e acabar descontando na comida, acabar descontando em situações que vão acabar também prejudicando a sua saúde física. Eu queria que a gente pudesse talvez fechar, você levantou esse ponto, achei muito bacana, esse link, né, da questão emocional e da questão física, e de que a dor em uma não pode gerar uma consequência e uma piora na outra, né? Nós somos um corpo trino que não está desmembrado uma coisa da outra, né? Então, assim, se a gente for pensar o centro de gerenciamento emocional do corpo, nosso sistema límbico cerebral, ao mesmo tempo que ele gerencia as emoções, ele gerencia a memória e ele gerencia hormônios. Então, está tudo funcionando dentro de um mesmo circuito. Então, inevitavelmente, a emoção que predomina sobre esse circuito vai refletir na forma que esse circuito gerencia os hormônios e na forma que esse circuito armazena a memória. E a distorção no armazenamento de memórias e o descontrole do gerenciamento hormonal é a base da maioria das doenças. Então, emoções descontroladas, elas são gatilhos para as doenças, sem dúvida nenhuma. E aprender a gerenciar as emoções é fundamental. Então, assim, a gente não falou disso, mas a terapia, né, uma boa terapia sistêmica, ela trata problemas que medicina não vai tratar, Bíblia não vai tratar, entendeu? Porque a gente precisa de ferramentas para ressignificar algumas coisas. E a terapia emocional, você aprender ferramentas para gerenciar e ressignificar experiências que a nossa família e que nós vivemos, é fundamental para trazer saúde para o corpo físico. Tem momentos que, se você não abordar essa área, você não cura o paciente. Então, foi bom, né? Palmas pro doutor. Doutor, show. Obrigado. É uma alegria te receber aqui. Espero que você tenha gostado. Tava, como eu falei, né? Conversando com a Amanda lá atrás, cara, vamos montar aqui a nossa agenda de convidados. A gente tem que trazer uma pessoa da saúde, porque eu acho que é um assunto urgente para a gente poder conversar. Não só para quem é empresário, mas para o brasileiro médio, né? A pessoa comum, que às vezes também tem o sonho de empreender, porque está cada vez pior, né? Que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar as pessoas, te trazer aqui foi muito bom. Que isso, um prazer. Sempre bom falar desse assunto. Sempre boas sementes geram boas colheitas. Então é isso, pessoal. Estamos aqui terminando esse nosso episódio. Se você gostou do doutor, as redes sociais dele vão estar aparecendo aqui embaixo na descrição. Então clica lá, confere o Instagram dele. Ele é uma pessoa que produz muito conteúdo, é um profissional muito capacitado que também está nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí na sua vida. E se você está aqui até agora e não deixou o seu gostei ou não se inscreveu, agora é a hora de você fazer isso. Já deixa o seu gostei aí, já se inscreve no canal e já envia esse podcast para aquela ou para aquelas pessoas que precisam ouvir essa conversa aqui. Eu, né, como host desse programa, gostei bastante hoje. São assuntos que eu já venho estudando, que eu já venho conversando com alguns amigos. Eu acho muito importante a gente poder disseminar para cada vez mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não conhece o nosso podcast, esse aqui é o primeiro podcast que você está assistindo. A gente tem alguns episódios aqui, então clique no nosso canal e já acompanhe os outros episódios. É uma alegria ter você aqui com a gente até agora nesse vídeo. Fiquem com Deus aí, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.